Bom dia, pessoal. Nós estamos aqui no segundo dia do evento do primeiro Congresso Brasileiro de Medicina da Longevidade e eu estou aqui com um convidado muito ilustre para o nosso podcast no Cantinho da Ocitocina, né, Rafa? E que é uma referência quando o assunto é longevidade, que é o Dr. Ricardo Zimmermann, e que é professor da nossa pós-graduação, que é palestrante do evento, e nós vamos fazer um bate-bola aqui com vocês sobre um assunto imperdível, né, Ricardo? Muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço, é um prazer estar aqui contigo. Estou maravilhado com o teu conhecimento e com esse projeto sensacional que, olha, na minha opinião, vai revolucionar a medicina no nosso meio. Então, eu não vou dar, eu vou dar um spoiler aqui. A gente estava batendo um papo, a gente está com plano de fazer um evento agora o ano que vem, que talvez seja o primeiro, assim, só focado mesmo nesse assunto que a gente gosta, com convidados sensacionais. Torçam aí para que a gente consiga realmente fazer o que a gente está planejando, porque vai ser disruptivo, né, Ricardo? Sem dúvida, a gente está num momento único na longevidade no nosso meio. Os colegas estão se dando conta da importância desse assunto. Afinal de contas, né, Andréia? É o envelhecimento o grande responsável pelas doenças que acometem os nossos pacientes. Pois é, isso que eu gosto de falar, né? Ontem ainda falei isso exatamente na minha palestra. A gente fala muito de doenças crônicas do envelhecimento, doenças crônicas não infecciosas, e não sei se vocês sabem, mas o maior fator de risco para as doenças do envelhecimento é o próprio envelhecimento. Então, pensa bem, onde é que a gente tem que procurar resolver esse problema? Lá no envelhecimento celular, né, Ricardo? Câncer, aterosclerose, outras doenças cardiovasculares, Alzheimer. É isso que preocupa a nossa sociedade e nossos pacientes. E tudo é consequência de deixar o corpo envelhecer. Então, acho que pela primeira vez, abordando de forma sistemática os processos celulares que levam ao envelhecimento, a gente está com a bola com a gente e com a real capacidade de mudar a história natural dessas condições. Pois é, a gente sabe hoje que o envelhecimento é um fenômeno epigenético e por isso ele é plástico, ou seja, ele é modulável, né? A gente consegue fazer com que ele aconteça de uma forma muito mais lenta e às vezes até reverter esse envelhecimento. E um dos pontos muito importantes quando a gente fala de envelhecimento, que é tanto causa quanto efeito do mesmo, é a inflamação, que a gente chama de inflamação crônica subclínica. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje, né, Ricardo? Como é que a inflamação está aí? Como é que você bota ela no meio desse assunto envelhecimento? Bom, é fundamental. A primeira coisa que chama muita atenção, né, Andréia, é que a inflamação crônica, a inflamação de base, que a gente mede, por exemplo, através daquela proteína C reativa, vai aumentando ao longo da nossa idade. E ela é crucial para o envelhecimento. É até questionável se a gente envelheceria se não houvesse essa inflamação. E é o que tu falou, ela causa o envelhecimento e ela é consequência do envelhecimento, o que gera um círculo vicioso, onde a gente envelhece e inflama, inflama e envelhece. Exatamente. E aí, quando a célula fica, então, velha, né? Senescente, que eu chamo carinhosamente de célula zumbi, porque ela fica velha, não funciona mais, mas ela não morre. Mas ela produz dentro de si umas substâncias que a gente chama de SASPs, que vão contaminando as vizinhas, que é um conteúdo inflamatório. Então, célula senescente, envelhecimento, inflama. Agora, a gente se inflamar também causa envelhecimento. E aí, o que, que você acha que nessa vida moderna tal mais causa essa tal dessa inflamação crônica subclínica? Olha, a primeira coisa que a gente tem que destacar é o brilhantismo dessa analogia. Eu adorei. Célula zumbi. Parece saída de um filme do Jorge Romero. Mas é isso mesmo, porque essa célula zumbi que funciona mal transforma as outras células em células zumbis também. E eu sou infectologista de base, Andréia, e parece uma doença infecciosa, onde a senescência vai contaminando outras células e nos levando ao envelhecimento. E esse é o ponto. O que causa essa inflamação? Eu diria que tem alguns processos-chave no envelhecimento que levam à inflamação.
a disfunção mitocondrial, o estresse oxidativo, a disbiose, a própria senescência e a erosão do landscape epigenético. A gente pode ver um por um, mas o fato é que esses processos que têm tudo a ver com o envelhecimento levam à inflamação e aí a inflamação desliga o sistema imune. Há uma imunossupressão compensatória. A resposta imunológica percebe a inflamação e se desliga, o que permite que se acumulem mais células senescentes, levando ao círculo vicioso com mais inflamação. Exatamente, né? Quando o nosso sistema imunológico está ali trabalhando contra essa inflamação, o que que acontece? As células do sistema imunológico começam a se dividir. E quando elas se dividem, elas encurtam os telômeros. E quando encurtam os telômeros, há o disparo da cascata do envelhecimento. Mas assim, de uma forma bem prática, uma pergunta que eu recebo muito, mas o que que nos inflama quando a gente pensa nessa vida moderna? Muita coisa, né, Ricardo? Estresse nos inflama, próprio envelhecimento, como a gente falou, mas eu acho que é coisas que a gente coloca pela nossa boca que o nosso corpo não reconhece como próprio, comidas industrializadas, processadas, refrigerantes, etc. e tal. Quando chega lá no intestino, tem um tal de um toll-like receptor lá, né, que vai ativar o nosso sistema imunológico. Olha só, eu sou um exemplo hoje, gente. Vocês vão ver que eu tô com 2 bolsas aqui, que ontem eu comi glúten, que eu não estou acostumada, e o meu corpo já falou: "Pera, tem alguma coisa estranha aqui", já gerou uma inflamação com edema. Você vê muito isso na sua prática clínica? Muito. Esse ponto que tu levanta é fundamental. Estilo de vida. Ou seja, a gente, durante muito tempo, né, André, colocava toda a culpa na genética. Não, a minha genética é boa, a minha genética é ruim, não tenho o que fazer. Esse determinismo que cursos e pós-graduações como a tua visam desfazer. Ou seja, a gente tem um background genético, mas eu acredito que a epigenética e a microbiota intestinal são os grandes responsáveis pela nossa longevidade. E o estilo de vida é crucial nessa modulação epigenética e de microbiota intestinal. Então, alimentação dos fatores. Você citou o glúten. O glúten sempre vai ser pró-inflamatório, sempre vai quebrar a nossa barreira intestinal, sempre vai permitir que mediadores bacterianos entrem para o nosso corpo, ativem os toll-like receptors e desencadeiem inflamação. Mas tem vários outros, né? A gente passa 90% do tempo hoje em built environments, no nosso consultório, na nossa clínica, na academia, indoors, sem ter esse contato com a natureza. Qual foi a última vez que tu colocou o pé na areia, Andréia? O pé na terra numa praça? Ó, na areia faz tempo, porque na minha porque no meu estado, infelizmente, não tem praia. Mas eu sou privilegiada, porque eu moro numa casa que é meio que uma chácara, então eu boto o pé no chão sempre que eu tô lá, todo dia. Eu adoro, que a gente chama de ground, né, que a gente bota a nossa energia lá para a terra, recebe energia também, isso gera um equilíbrio até anti-inflamatório, né. Tem estudos demonstrando que você dormir num tapetinho que simula um ground, eles veem lá com termografia, tal, diminui muito a inflamação. Uma coisa simples, né, Ricardo? É simples, mas é essencial. Nos devolver à natureza, voltar a ter aquela dieta mais natural. Pensar que somos homens da caverna e entramos no supermercado. Aquela bolachinha recheada, a gente identificaria como comida? Não. É uma boa dica. É uma espécie de hacking, de biohacking. Ó, o Ricardo é biohacker como eu, né? Então, isso tudo que a gente está falando aqui tem a ver. E aí, uma dica que quem fala isso é o Rafa, que está ali, ó. Comida de verdade é planta e bicho, bem resumidamente, assim, né? Então, eu acho que isso lembrar como é que a gente evoluiu enquanto homem das cavernas. Eu acho que é muito legal. Então, jejum intermitente, comida de verdade, uma boa noite de sono, etc. e tal, são muito importantes nesse cenário. E o nosso organismo é muito inteligente, né? E aí, quando a gente, em algum ponto, desencadeia essa cascata inflamatória, isso vai virando um ciclo vicioso, né, Ricardo? Por exemplo, ela pode ter saído do intestino, é um dos lugares onde mais sai a inflamação. E aí ela já vai começar a desenvolver resistência insulínica, aumenta, faz disfunção endotelial, porque aumenta ácido úrico, estresse oxidativo. O que que você pode dizer isso pra gente? Esse link é crucial e você foi muito assertiva em trazer ele para discussão. Um dos grandes pontos da inflamação é que ele leva à disfunção metabólica. A inflamação leva à resistência insulínica,
com consequente hiperinsulinemia. E às vezes as pessoas acham que o problema é só quando a gente fica diabético, que o pâncreas compensa que a insulina está funcionando mal, aumenta a produção e está tudo ok, porque o pâncreas vem de um pâncreas de uma família boa, que não tem diabetes, então vai resistir, e é isso. Mas não, essa insulina aumentada quebra a nossa autofagia, leva à crise da proteostase, sinaliza anabolismo o tempo inteiro, que é o oposto do jejum intermitente, que é o oposto do perrengue que a gente enfrentou durante a nossa evolução. Então é muito bacana isso. Existe uma ligação entre a inflamação, a resistência insulínica e a disfunção metabólica. A inflamação é central para o envelhecimento. E eu acho que essas dicas que tu deste aqui, Andréia, de se alimentar melhor, de evitar alimentos que são inflamatórios para aquela pessoa, isso pode variar de pessoa a pessoa, fazer o grounding, fazer exercício físico, são o caminho para a desinflamação, para cortar esse círculo vicioso que nos leva ao envelhecimento. Olha, eu acho que eu e o Ricardo, a gente podia ficar aqui o dia inteiro falando disso. Eu adoro, ele adora, tem assunto, mas eu quero fazer uma coisa que eu acho que as pessoas não sabem e deveriam saber. Por exemplo, eu recebo muitos homens no meu consultório, até jovens, com queixa de disfunção erétil. E eles pensam que isso daí é simplesmente falta de testosterona, e na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes tem a ver ou não com a inflamação. Sem dúvida, é um problema que infelizmente afeta muitos homens e toda a cascata de produção de óxido nítrico que faz com que haja ereção pode ser afetada pela inflamação. A gente tem estresse oxidativo devido à inflamação, o estresse oxidativo rouba precursores para a gente sintetizar esse óxido nítrico, então a gente pode ter disfunção erétil vinculada a isso. E aí, quando a gente tem essa disfunção erétil, eu fico já preocupada, sabe com o quê? Com o coração desse paciente. Porque esse dano que está lá na parte interna dos vasos, dos corpos cavernosos do pênis, que a gente chama de endotélio, também está lá na coronária dele. Então, se você está nessa situação, saiba que você está num risco cardiovascular e tem que procurar ajuda, né, Ricardo? Sem dúvida, essa analogia foi muito boa. Até medicamentos como o Tadalafila, etc., podem promover a saúde cardiovascular justamente por isso. Essa questão vascular é sistêmica, a gente não tem vaso só no pênis ou só no coração. Então, às vezes, a gente usa como sentinela esses sintomas de disfunção erétil para buscar outras patologias que até arriscam a vida do paciente de forma mais imediata. Então, você falou da tadalafila, eu uso muito na minha prática clínica, doses menores, diárias. Ela é uma droga reposicionada, né? Assim como a metformina, assim como o meu corre outra agora. Ontem eu falei do lítio, realongando o telômero e Uhum. tal. E eu uso muito, não sei se você usa para fazer brownie, né? Tem artigos que mostram que a tadalafila faz brownie, ajuda no ganho de massa muscular. Gosto muito da Tadalafila, às vezes associo com citrulina. A gente em biologia, quando atua na mesma rota, mas em diferentes pontos, tem sinergismo, então eu gosto de usar esses agentes diferentes. Sou um grande fã. E você falou agora, não poderia deixar de citar o lítio. O lítio eu acho sensacional. É um medicamento que foi injustamente não condenado, mas se exageraram os efeitos colaterais, os riscos. Já tem até revisão sistemática de lítio no manejo de doença de Alzheimer. É um grande inibidor da formação de proteína tal fosforilada, que é uma das que depositam no cérebro do Alzheimer, levando à crise da proteostase e morte neuronal. Então, esse reposicionamento, eu acho que é crucial e vai estar muito presente na tua pós, porque hoje em dia a gente tem uma biblioteca de compostos já aprovados pelo FDA, que já passaram por fases de toxicologia, que já são comprovadamente seguros, e a gente tem técnicas de rastreio de high output em sílico, e a gente pode reposicioná-los rapidamente. E tem stockpile, ou seja, eles já são produzidos em grandes quantidades. Então, acho que para geroproteção, até o FDA aprovar medicamentos que tenham nascido para serem anti-aging, esses reposicionados vão brilhar bastante. Tem um marcador inflamatório que eu acho que ele é deixado muito em segundo plano e eu acho que ele tem um protagonismo, que é o tal do ácido úrico. Porque a gente sabe que um ácido úrico acima de 5 lá no endotélio, ele ativa NF-kappa beta, cascata inflamatória, ele transforma o óxido nítrico em peróxido nitrito, ou seja, além de fazer um estresse oxidativo, abaixa o nosso óxido nítrico e tal, e as pessoas não dão muita bola para ele, né? Então eu sempre indico um livro que chama de
Dieta do Ácido, não sei se você já leu, do David Perlmutter, é sensacional até para leigo ler, né. Enfim, vou falar dito isso, vou perguntar para você quais são os marcadores que você usa mais na sua prática clínica de inflamação, e aí vou pedir para você deixar uma mensagem final. Eu acho que aqui a gente vai ter médicos, eu tenho um público muito grande de médicos, mas sempre tem um público leigo, mas é aquele público meio biohacker, sabe, que é muito Uhum. interessado e que entende muito desse assunto. Então pode deixar uma mensagem para esse pessoal aí. Tem vários marcadores inflamatórios que a gente nem sabe que são inflamatórios, como, por exemplo, a ferritina, o RDW no hemograma, que também é um preditor de mortalidade por qualquer causa. Eu, particularmente, uso bastante a proteína C reativa ultrassensível, tenho dosado interleucina 6. Eu tinha uma dúvida do valor do TNF-alfa, interleucina beta. Alguns artigos mostram que eles são um pouco variáveis demais, outros que eles podem ser usados. Mas, tá vendo? O ácido úrico é um que eu às vezes esqueço. E os planos pagam, ele é tão simples e você tem toda a Simples. razão. Então eu acho que a inflamação é um quebra-cabeças. Tem vários marcadores que a gente pode ir vendo que acabam montando esse quadro inflamatório, um processo sistêmico. E o meu recado final é: cheque esses marcadores e de forma introspectiva. Tenha introspecção. A gente não pode ter quase que um transtorno de personalidade de não conseguir olhar para si mesmo. Esses marcadores, quando estão alterados, tem motivo para estarem alterados? Porque a gente entra até em questões bayesianas, em raciocínio diagnóstico. Você está com um bom estilo de vida, está se exercitando, está se alimentando direitinho? Se você se der conta que seu estilo de vida não está bom e esses marcadores estão alterados, a chance deles verdadeiramente representarem uma inflamação significativa é muito alta. E você tem que pisar no freio e repensar sua vida. Afinal de contas, né, Andréia? A idade é reversível. Você tem como objetivo comemorar. Aniversários negativos. Para mim e para todos vocês, é o que a gente fala toda quarta-feira na nossa comunidade REC, né, pessoal? Ó, se você tá com dúvida, meu Deus, laboratório só segunda-feira, pega uma fita métrica e mede sua cintura. Se você for mulher e tiver mais do que 78, põe uma pulga atrás da orelha. Se você for homem e tiver mais do que 88, também, né? Bom, mude seu estilo de vida, porque 70% dessa história toda está na sua mão. Essa coisa que a gente fala de geroprotetores, eu vou falar hoje de terapia gênica, coisas fantásticas. Mas se você não mudar seu estilo de vida, não vai resolver. Ricardo, muito obrigada, tá? E até a próxima. Até a próxima. Obrigado, Andréia.